E nós vamos falar esse mês sobre esse poder sobrenatural. Nós vamos falar sobre Deus, sobre o seu Espírito e sobre nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito, ele está na atmosfera sobrenatural, e algo que Deus deseja que a gente evolua, que a gente desenvolva, que a gente aprenda. Então você não pode perder nenhum domingo desse mês, porque vai ficar cada dia mais legal. E para finalizar esse mês, nós teremos o Dr. David Spell também compartilhando coisas maravilhosas sobre esse tema. Bom, eu queria começar orando. Feche os seus olhos. Pai querido, Papai amado, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua Palavra. Muito obrigado pela honra, Senhor Deus, de cada pessoa aqui, Senhor, estar aqui para aprender de Ti. Por isso que eu quero diminuir para que o Senhor cresça e que a Tua Palavra não volte para Ti vazia, mas cumpra tudo aquilo que o Senhor deseja nos nossos corações, Pai. Pai, sonda cada coração e semeia, Senhor, a Tua semente maravilhosa do céu dentro de nós, Pai, para que germine e dê frutos poderosos para a honra e glória do Seu nome. Tá bom? Sobrenatural. Quem é que acha que as pessoas estão abertas para esse tema? Você acha que as pessoas têm interesse sobre o sobrenatural? Ou todo mundo é muito cético, todo mundo é muito descrente das coisas sobrenaturais? O que vocês acham? Acho que tem interesse, sim. Tem interesse? E quem mais acha que as pessoas têm interesse? As pessoas têm interesse e curiosidade também. Curiosidade? Claro que tem curiosidade. Porque se você vê quais são os filmes que mais estão acontecendo, estão mais saindo em Hollywood, que mais se vê no cinema. Meu, quantos crepúsculos de vampiro teve? E o Atividade Paranormal? Atividade Paranormal, sucesso de bilheteria. Um filme medíocre, desculpa me dizer isso, mas um filme sem nenhum tipo de, bem mal feito, uma gravação feia, foi sucesso de bilheteria. Por quê? Porque isso demonstra o quanto o povo está aberto e o quanto o povo tem sede do sobrenatural. Mas sabe qual é o problema? As pessoas estão procurando o sobrenatural no lugar errado. Estão procurando o sobrenatural nas coisas erradas. Quantos Harry Potters nós temos aí? Tem gente que não perde um, assiste todos, lê um livro, aqueles livros de 5.000 páginas. Então assim, e elas vão procurando saciar essa curiosidade, esse desejo nas coisas erradas. Eu não vou nem falar na mesa branca, na mesa rosa, na mesa redonda, na mesa quadrada. Não vou nem falar também no horóscopo, na superstição, no tarô, na cartomante. Tudo isso é uma sede de descobrir algo que está oculto. Quando você olha o seu horóscopo, isso é de Deus, tá, gente? Se tem alguém aqui que procura horóscopo, vou pedir para você deletar e não olhar mais. Porque quem determina a tua sorte não é o astrólogo. Quem determina a tua sorte é Deus, amém? Amém. Amém? Então, a gente vai procurando essas coisas, vai procurando a magia e não vai saciar a sede por sobrenatural. Porque a única coisa que sacia, que preenche o nosso coração de fato, é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Ele fez todo homem com um desejo pela eternidade. E o que é eterno é espírito. Porque o que é carnal é temporal, mas o espírito vive para sempre. Então Ele colocou isso no coração de cada homem. Mas você só se sente saciado quando você vai à fonte certa. Amém? Agora, nesse mundo espiritual que eu quero compartilhar hoje com vocês, é bem interessante porque nós vamos ver os dois lados da moeda. Nós vamos ver a parte espiritual que vem de Deus e a parte espiritual que vem do mal, maligna, o príncipe dos ares, o demônio, Satã, todo mundo dessa galera aí, podre dele. Vamos ver como que eles operam. Nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes. O que isso influencia na minha vida, o que isso influencia na sua vida e a vitória que Deus nos dá quando a gente aprende a desenvolver nossa espiritualidade. Bom, o inimigo, eu vou dar só uma pincelada, porque semana que vem a minha esposa vai bater o martelo em cheio sobre esse assunto, Semana que vem você não pode perder, vai ser muito legal. Ela vai falar sobre confrontando o inimigo.
E vai ser algo muito bacana que todos nós, na nossa caminhada, vamos ter momentos de confronto. Se você estiver agradando a Deus, você vai precisar confrontar o inimigo. Agora, se você estiver desagradando a Deus, não estiver oferecendo nenhum tipo de perigo para o inimigo, ele não vai te perturbar, porque ele não vai se importar com você. Mas se você estiver fazendo algo para Deus, com certeza Ele vai te confrontar, mas Deus Ele te dá todas as estratégias, toda a força, todo o poder para você derrotar o inimigo em todas as ocasiões. Então, eu quero lhe dizer o seguinte: o inimigo ele trabalha com probabilidade. Então a pessoa vai buscando o sobrenatural, ela está lá querendo saber o que vai acontecer no futuro da vida dela. Quer saber se vai casar, se o homem vai ser rico, se vai ser magro, se vai ser gordo. E ela fica desesperada, ela vai e paga uma nota para a cartomante, a mulher vai lá ler e trabalha com probabilidades. O inimigo ele sabe toda a tua vida até hoje. O amanhã só a Deus pertence. O diabo não sabe do futuro. Então ele acompanha tudo que você já fez até hoje. Ele sabe da vez que você colou na prova, ele sabe o menino que você era apaixonada quando você era adolescente, tudo isso ele sabe. Aí a mulher começa a falar: ah, ele está me mostrando aqui, aquele jovem do passado, tá, ele viu, então ele usa isso para te... Aí você, nossa, ele sabe, nossa, ela está falando comigo, nossa, e a pessoa vai se maravilhando com algo, meu, beleza, pô, ele estava lá, o inimigo estava lá, o diabo estava lá, ele viu. Então, aí a pessoa vai se maravilhando, aí ela vai falar uma coisa sobre o futuro. Quando você recebe algo do futuro, o inimigo não tem poder sobre o futuro, ele não sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã ou depois, porque a vida é feita por decisões. E aí, ele vai fazer o quê? Ah, uma vez eu vou te dar um exemplo bem real. Uma vez o sonho do meu pai era ser gerente. Ele queria muito ser gerente de uma empresa. E ele foi num índio cartomante, um índio que prevê o futuro lá. Ele jogava os bagulhos lá, os búzios, um negócio, tá. E o cara falou com meu pai que ele queria ser gerente. Óbvio, o diabo sabia que meu pai queria ser gerente, que meu pai verbalizava isso para minha mãe, para mim, em casa, para todo mundo, que o sonho dele era ser gerente. Então não era novidade para ninguém. E aí o inimigo falou, o índio falou. E aí o índio falou: tem uma oportunidade que é para você aceitar, né? E aí o que o inimigo faz? Aí vai os demônios, para ele não entrar em descrédito. Aí ele tenta cavar essa oportunidade para que ela de fato exista. Aí vai um exército de demônios, começa a trabalhar, porque eles não podem cair em descrédito de jeito nenhum, para que aquilo de fato aconteça. Aí ele influencia alguém, mexe em alguém que está dando liberdade para o inimigo operar na vida dele, que vocês vão aprender isso hoje, que o mundo espiritual precisa de um corpo, um vaso carnal para manifestar sua vontade, assim como Deus usa a sua igreja, usa a sua pessoa para exercer a sua vontade, o inimigo também usa pessoas para exercer a sua vontade e avançar também o seu reino. Então, o inimigo foi lá e começou a gerar, e meu pai conseguiu ser gerente, sendo que foi a maior desgraça da vida dele. Ele saiu de uma empresa excelente, de uma empresa multinacional, de uma fábrica, e foi trabalhar numa concessionária de automóveis que mudou o dono. Quantos meses, mãe? Mudou o dono? Ele não sentiu gostinho nenhum. Ele é mesmo dono, só que ele ficou com o sócio que admitiu o seu pai. Aí mandou todo mundo embora que o jeito para admitir. O papai tinha um filho. E ainda veio, foi ganhar menos ainda, achava que era mais, depois ficou menos. Os amigos dele que estavam lá na multinacional estavam ganhando bem mais que ele. Se ele tivesse ficado e não tivesse ido, estaria mais abençoado, né? Então é só um pouquinho para vocês entenderem o que o inimigo faz nessa questão aí de futuro. Ele não sabe nada. Ele só sabe que o dia dele vai chegar e que ele vai perder. Então você, para desenvolver sua espiritualidade, você não precisa ir no monastério, você não precisa passar 20 dias sem comer, você não precisa entrar em alfa, nirvana, né? Ir para fazer o caminho de Santiago da Compostela. Você não precisa, você pode ir direto à fonte que é Jesus Cristo. Porque através de Jesus você tem acesso ao coração de Deus, através de Jesus você tem acesso ao Espírito de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse Espírito de Deus. Sobrenatural é uma coisa tão interessante.
Mas você precisa se atentar para buscar na fonte certa. Senão você vai viver um engano e uma mentira que vai te frustrar e não vai te saciar. O Espírito Santo, que é o sobrenatural de melhor que tem disponível para nós, que é o próprio Deus, ele é o poder que ressuscitou Jesus da morte. Eu nunca ouvi falar em nenhuma religião onde houve alguém que ressuscitou. Nunca. Olha que eu estudei todas as religiões. Quando eu fiz teologia, nós tínhamos professores que vinha gente nos ensinar sobre as raízes do islamismo. Nós aprendíamos o budismo, o hinduísmo, o espiritismo. Tudo isso a gente estudou no curso de teologia. Em nenhum momento houve um relato ou um histórico de alguém que morreu e ressuscitou. Se você for lá no fundador do Islã, Maomé, se for no túmulo dele, ele está lá. Se você chegar lá e for no túmulo do fundador do kardecismo, Allan Kardec, ele está lá. Se você for no túmulo do fundador do budismo, ele está lá. Ele ficou tanto nervando que morreu. Então assim, tudo que você for buscar, você vai ver que não houve nenhum relato. Agora, se você for em Jerusalém, se você for em Israel, se você for visitar o túmulo de Jesus, ele não está lá. Porque o poder de Deus, o sobrenatural que eu estou falando aqui para você hoje, ressuscitou Jesus da morte. Então Deus é o único que tem poder sobre a morte. Então por que você vai procurar o sobrenatural em outro lugar? Você pode vir à casa de Deus, onde Ele manifesta a sua glória, para buscar todo o sobrenatural que você precisa. O sobrenatural é para ser experienciado, é para ser vivenciado. Aqui na C3, o maior desejo é que vocês tenham uma experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência, você é marcado. Quando você é marcado, não existe argumento que te prove o contrário. Eu tive experiências com Deus que pode vir o maior filósofo, o cara mais sábio das palavras. Ele nunca vai conseguir falar que eu estou errado, porque eu vivi, eu vi, eu senti. E ninguém pode falar que o contrário. Algo que você viveu, algo que você sentiu, é teu, uma experiência tua, é única, uma verdade entre você e entre Deus. Um dia eu estava caminhando, desesperado, sem emprego, sem dinheiro. Eu fiz igual aquela viúva que a minha mãe falou da passagem. Eu estava num culto, Deus tocou no meu coração. Quero saber se você confia em mim, Fábio. Eu quero saber se você quer entregar toda a sua vida para mim, o seu coração a mim. Eu quero saber se você confia em mim. Eu falei, Deus, eu confio em ti. Ele falou assim para mim, com uma voz muito audível, muito bom som: então eu quero que você me dê tudo que você tem aí na sua carteira. Aí eu só sei isso, Deus foi falando comigo durante o louvor. Quando chegou a hora do dízimo e da oferta, isso não foi pastor que falou, Deus que falou comigo. Aí eu peguei o que eu tinha, era $100 e poucos que eu tinha na minha carteira, eu tirei, coloquei. E eu estava sem dinheiro para pagar o aluguel, que ia vencer na outra semana. E quando eu estava andando na rua, desesperado, indo pedir dinheiro emprestado, eu vejo 2 notas de $50 se materializando na minha frente. Glória a Deus. Eu vivi isso, ninguém vai dizer que não. Pode vir, mas eu não acredito, uma impressão, o dinheiro voou, o dinheiro saiu de alguém. Não voou, eu vi, não tinha nada. Eu olhei, era asfalto. Depois eu olhei de novo, tinha 2 notas de 50 colocadas uma do lado da outra. Então, o que eu quero que a gente vivencie o sobrenatural, porque Deus te ama e Ele quer manifestar a sua glória em você. Que você tenha experiências que ninguém mais, que você não duvide mais e que ninguém mais arranque ela de você. Sabe? Deus é Deus e nada é difícil para Ele. Esse ano nós estamos com o tema do nada é impossível para Deus. Nada. Ele supriu minha necessidade financeira naquele momento. No dia seguinte eu fui aprovado num teste de emprego que eu tinha feito e comecei a ganhar muito bem. Comecei a ganhar $20 por hora. Isso lá na Austrália. Deus sabe o que faz, amém? Amém. Então nessa sexta-feira você não pode perder, no dia 7. Nós queremos muito que você tenha experiências com Deus. O sobrenatural, Deus, o Espírito Santo, é algo para ser sentido, é algo para ser experimentado, para ser experiencial. Semana passada, no domingo, tem alguém aqui muito
especial na nossa igreja que teve uma experiência com Deus, a Tamires. Eu queria também que você viesse aqui na frente rapidinho, só para contar para as pessoas o que você sentiu na semana passada. O que Deus fez em você? Foi durante o louvor, ninguém estava orando por ela, ninguém colocou as mãos nela, ela estava sozinha lá atrás. E aí, conta pra gente. Gente, se gaguejar, não, tá? Bom, na hora do louvor eu estava lá atrás, sozinha, só eu e Deus, e eu fui buscando, fui adorando, fui louvando e comecei a chorar muito. E Deus é tão bom que o João dormiu com uma beleza, ele não dorme com barulho. Ele dormiu e me arrepiei todinha, sabe, da cabeça até os pés, eu chorava muito e eu comecei a falar em línguas. Mas fala, qual foi a sensação, assim, o que você sentiu dentro de você, no seu corpo? A sensação não tem palavras para explicar. Você, sei lá, é amor, se arrepia, é muito doido. Mas é muito bom, é muito bom. Obrigado também, Deus abençoe. Agora, você quer contar uma experiência do Espírito Santo? Ai, mãe, vai ficar pra... Gente, então o que ficou aqui marcado, né? Você viu como é que Deus age? Né? Ele marca, a Tamires foi marcada por Deus. Agora não pode vir qualquer pessoa falar para ela o contrário, que ninguém tira essa experiência dela. E essa experiência é disponível para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, para todos aqueles que abrem o seu coração e o recebem como Senhor e Salvador. Deus, Ele quer tocar em você e te transformar desde o seu parte mais íntimo do teu ser. Vamos ver de onde tudo isso começou? Você tem sua Bíblia aí, vamos abrir em Gênesis 1. Gênesis 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem que se movia sobre a face das águas? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava presente na criação desse planeta maravilhoso onde eu e você vivemos. O mundo espiritual, que eu quero deixar bem claro nessa noite, ele é mais real do que o mundo físico. Porque o que Deus fez primeiro? Os céus. Depois que o céu estava pronto, Ele fez a terra. Então os anjos, todos os seres celestiais, eles tomaram forma antes de nós. O mundo espiritual existe, eu não sei há quanto tempo, antes que Deus decidiu criar a terra. Mas quando Deus fez o céu, muito antes de Ele fazer a terra, houve uma treta. A treta. Rolou uma treta no céu. Uma parada sinistra. Uma parada sinistra. Deus tinha feito um anjo chamado querubim, chamado Lúcifer, anjo da luz, no qual ele era maravilhoso, ele era perfeito, ele era revestido de joias preciosas, ele liderava a adoração no céu. Aqui a gente tem o Rafa ali, né, tocando. O Lúcifer fazia isso de frente para Deus, junto com um monte de anjo, sendo que o orgulho subiu ao seu coração. Lúcifer pensou assim: eu quero um trono onde eu possa ser adorado no lugar de Deus. Eu quero ser como Ele. E ele se rebelou no seu coração. Como pode uma criatura se rebelar contra o seu Criador? Como pode uma criatura querer ter mais poder que o seu Criador? E ele quis confrontar Deus. Mas Deus, Ele é soberano, como nós cantamos aqui. Ele reina soberano, Ele reina único. E Ele não dá seu trono para ninguém. Ele disse: meu amigo, vaza daqui. A Bíblia fala que como na velocidade de um raio, o diabo foi expulso do céu e se esborrachou na terra. Aí quando Deus criou a terra, o inimigo já estava aqui, o diabo já estava presente com os seus anjos, porque o diabo conseguiu manipular 1/3 do céu para se rebelar contra Deus. Então quando foram expulsos foi o diabo e mais 1/3 do céu.
E eles se esborracharam aqui na terra. Quando Deus começou a criar o homem, o diabo ficou olhando Deus fazendo Adão, fazendo Eva, fazendo tudo. O que Deus está fazendo aqui? Nossa, aqui está um caos sem forma, vazio, e agora Deus está criando algo. E Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus colocou o dom que Ele tinha colocado em Lúcifer, no homem e na mulher. Agora o homem e a mulher vão poder me adorar. Ele ficou cheio de raiva, cheio de ódio, e ele viu, a única forma de eu atacar Deus, como o diabo não pode ir até Deus e atacar Deus no trono dele, porque ele é fulminado, ele ataca o ser humano, que é a criação de Deus, e o que Deus mais ama que ele criou. E aí a única forma de ele atingir Deus é atacando o homem. Aí a gente vê o conflito agora de algo carnal, algo criado por Deus, o ser humano, o homem natural, e a gente vê a parte espiritual, anjos e demônios aqui na terra, no mesmo atmosfera. Bom, então essa treta rolou no céu, mas foi uma treta que não causou nenhum tipo de perigo para Deus. Foi uma treta onde o diabo não conseguiu oferecer nenhum tipo de resistência para Deus, porque Deus é soberano. Que isso fique bem claro na sua mente, que o inimigo não teve nem poder para resistir Deus. Então, tudo que aconteceu, a gente vê. Eu vou pedir para você abrir em Hebreus, agora já está mais difícil Hebreus, né? Viu você abrir em Hebreus 11:3. O mundo físico veio do mundo espiritual. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que nós vemos foi feito do invisível. Aquilo que nós temos hoje, que nós vemos hoje, foi criado do mundo espiritual. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo físico. Nós oramos no próprio Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus primeiro acontece no céu para depois se manifestar na terra. Amém? Amém. Então o mundo espiritual ele existe antes do mundo carnal. E o mundo carnal veio do mundo espiritual. Agora, qual que é a influência do inimigo e seus demônios aqui na terra sobre o nosso dia a dia, sobre nossas vidas? Muitas. Mas às vezes, com essas influências, quando você é revestido do poder de Deus, ele não tem vez contra você. Eu lembro de uma ocasião que eu estava... a gente tinha um Connect de brasileiros lá na Austrália. E a gente tinha acabado de fazer aquela oração que a pessoa abre o seu coração para Jesus, né? Com a filha do prefeito de Jundiaí. Então, é uma pessoa influente na cidade dela. É uma pessoa de poder na cidade dela. Então imagina essa moça se firmando com Deus. Eu espero que ela ainda esteja firme. Voltando para sua casa, impactando toda a sua família. Ela foi estudar inglês na Austrália. E ali ela aceitou Jesus. Ela abriu o coração dela, recebeu Jesus. E quando eu deixei ela na casa dela, quando eu entrei no meu carro, veio uma voz dizendo assim: eu não estou feliz com o que você está fazendo aqui. Não era Deus. Deus estava feliz. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então estava bem claro para mim que era o inimigo que veio me incomodar. E aí eu senti algo muito esquisito mesmo. Eu só tive essas experiências poucas vezes, graças a Deus, que é muito desagradável. Ele puxando o meu volante do carro para eu bater o carro. Aí eu fiquei com raiva. Aí eu liguei o som do louvor no talo e comecei a gritar com ele e mandar ele embora. Na autoridade do nome de Jesus, não na de Fábio Macedo. E ele não resiste ao nome de Jesus, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Quando você tem intimidade com Deus, você tem poder para expulsar o inimigo. E ele teve que sair, e ele saiu.
Numa outra ocasião eu estava dormindo, a gente estava ganhando muita vida para Jesus na Austrália, a gente tinha uma Connex que bombava de brasileiro, uma galera mesmo, meu carro ia lotado para a igreja, o carro do meu, a gente ia em 3 carros lotados para a igreja, o meu e de mais 2 amigos, que a gente levava para o bonde dos Brazuca, né? A gente levava a galera para a igreja, e os caras indo aceitando Jesus, muita gente aceitando Jesus, era muito legal, o inimigo ficava bravo com isso, não gostava, claro que não. Que a influência dele é fazer com que ninguém conheça a vontade de Deus. O plano dele, o que ele faz, o que ele cria, é que ninguém chegue à verdade. E aí, eu estava dormindo e o inimigo me aparece no meu quarto. Dá um sorrisinho sarcástico para mim e quer tirar a minha paz. A presença horrível que ficou no meu quarto ficou lá umas 3 horas. Não sei se minha mãe lembra disso, que eu peguei o telefone e liguei para ela. Na madrugada na Austrália, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tem um demônio no meu quarto, eu vi ele. E minha mãe, e eu comecei a orar, coloquei o louvor, aí minha mãe foi orar também. E aí demorou um tempo, mas aquela presença ruim saiu, e aí veio a presença de Deus e encheu o meu coração. Mas a gente está lidando e falando de coisas reais, ok? Experiências reais. A Bíblia fala, né, que o inimigo ele tentou me intimidar, mas ele não teve sucesso, não teve êxito, porque ele não pode tocar em mim, porque Jesus me comprou com seu sangue. Só se eu der brecha, só se eu abrir a porta, só se eu convidá-lo para entrar na minha vida. Se eu não estiver convidando, estiver com a minha vida direita em Deus, ele não tem nada contra mim, não consegue. Aí eu sei dizer que na Bíblia fala de um camarada chamado Daniel. Daniel estava orando, clamando a Deus por uma resposta, por uma mudança. Deus manda um anjo. Esse anjo demora para chegar. Daniel estava jejuando, Daniel estava orando, estava buscando. E o anjo, quando ele chega a Daniel finalmente, o anjo conta para ele: Daniel, eu estava vindo aqui, desde o primeiro dia que você orou, Deus já ouviu sua oração e eu já estava vindo em seu favor. Mas veio um demônio lá da Pérsia e me impediu de chegar até você. Mas Deus mandou Miguel. Miguel é o anjo da guerra, é o anjo general do exército de Deus, que veio e me libertou e me ajudou para que eu chegasse aqui com essas boas novas até você. Então existe batalha no mundo espiritual. Se os teus olhos fossem abertos, você ia enxergar coisas cabulosas aí fora, porque o mundo espiritual é real. Mas Deus sempre nos dá a vitória, se nós não esmorecemos. Agora uma pergunta: nós temos acesso à fonte de poder maior que existe, que é Deus, o Espírito de Deus, mas quem é o Espírito de Deus? Quem é o Espírito Santo? Muita gente acha que é uma gosma, um cósmico, uma áurea, uma força transcendental. Muita gente tem essa imagem de Deus, essa imagem do Espírito Santo, né? Jesus que não tem essa imagem, porque Jesus de fato veio como homem, e a gente tem essa imagem de Jesus como homem na mente. Mas quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no Espírito Santo, muita gente tem essa interpretação. Eu quero lhe mostrar na Bíblia que o Espírito Santo é igual eu e você. Vamos voltar para Gênesis 1? Gênesis 1, 26. 1, versículo 26, capítulo 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está no plural, façamos. Então aqui estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eles decidiram, né, fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus tem 5 dedos na mão direita, Ele tem 5 dedos na mão esquerda, Ele tem pé, Ele tem 2 olhos, Ele tem um nariz, Ele tem uma boca, Ele tem 2 orelhas. Se eu sou feito à sua imagem e semelhança, correto? Então o Espírito Santo não é uma força transcendental, não é uma áurea branca que circula e vaga pela terra, é uma pessoa. O nosso pastor fundador da nossa igreja C3, numa ocasião ele compartilhou uma experiência muito forte que ele teve com o Espírito Santo, onde ele estava orando por pessoas.
E as pessoas caíram no chão cheias do poder de Deus, e Deus estava tratando elas. E ele viu uma segunda pessoa agachando e encostando nas pessoas. Ele falou: gozado, eu sou o único que estou ministrando aqui. Quem que é essa pessoa, né? Não é ninguém da minha liderança pastoral. Aí essa pessoa se levantou, olhou para ele assim e disse: oi, e desapareceu. Naquele mesmo momento, no coração dele veio como uma flecha de verdade: esse é o Espírito Santo. Ele trabalha com você, você trabalha com ele. É que a gente não enxerga o mundo espiritual. Nós íamos ficar loucos se a gente enxergasse o tempo todo. Uma vez ou outra, nos é aberto, você enxerga uma coisa, ou outra, ou não. Mas se toda hora você visse, você ia ficar muito esquisito. Então, o Espírito Santo é como se Jesus estivesse aqui. O próprio Jesus disse: é melhor que eu suba para que o Espírito Santo venha. Ele é o vosso Consolador. Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo quando ele habitava no corpo humano. Mas o Espírito Santo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje é domingo. Quantas igrejas no Brasil e afora estão se reunindo para adorar a Deus? O Espírito Santo está tocando em todas elas. Essa mesma pessoa. Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele está aqui. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é o selo da garantia de que o céu é verdadeiro. O que a Tamires experienciou domingo passado é a certeza de que o céu é real. É a certeza, o próprio Jesus disse: o Espírito Santo é um selo que comprova que o que eu estou lhe dizendo é verdadeiro. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela é revestida de poder, ela fala em línguas, ela manifesta algo, e você pode ter certeza que isso é mais algo comprovando que o céu é real, e tudo que Jesus disse é verdade e vai acontecer, quer você queira ou não. Então, eu quero falar um pouquinho da diferença do homem carnal ao homem espiritual. O homem carnal é o homem natural, né? Porque a Bíblia fala em João 3,8, um homem chamado Nicodemos, ele foi a ter com Jesus, ele era um mestre, ele conhecia o Antigo Testamento, a Bíblia inteirinho, de cabo a rabo, onde tinha vírgula, onde tinha tio, onde tinha circunflexo, ele sabia tudo, de cor. E ele foi atrás de Jesus no meio de uma noite perguntar para Jesus, né, algumas coisas acerca do reino de Deus, e Jesus vira para ele e disse: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O homem que nasce da carne é da carne, mas o que nasce da água e do Espírito é Espírito. E aí o Nicodemos, ele vira para Jesus e diz: Jesus, mas não entendo isso, como pode um homem nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre de sua mãe, né? Jesus falou: não, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quando ele quis dizer de nascer de novo, ele quis dizer que quando a gente recebe Jesus em nosso coração, existe um novo nascimento, onde o seu Espírito acorda, onde o seu Espírito nasce e você está aberto para as coisas de Deus. Antes dessa entrega, você não entende nada acerca de coisas espirituais. Por isso que a gente, como cristão, temos que ser prudentes do como você compartilha coisas espirituais com seus colegas de trabalho que não nasceram de novo. Porque para o mundo é loucura. Se eu falar para um camarada que trabalha comigo, eu falar: meu, um dia eu estava sem dinheiro, fiz um propósito com Deus lá, apareceu 2 notas de 50, você está louco, menino? Você está louco de pedra? Cara, não acredita. Uma vez eu recebi uma palavra profética de Deus, eu estava sentado assim na igreja, vocês já viram lá os videozinhos, estava passando lá na frente, lá é a igreja matriz da nossa igreja, é muito grande, num culto lá senta 2.000 pessoas lá fácil, e eu estava sentado assim no banco, tinha um pastor convidado pregando, ele olhou para mim e disse: posso orar por você? Eu falei: pode. Eu me levantei, ele orou por mim, e ele começou a falar coisas da minha vida sobre o meu futuro, que eu ia ser um líder, que Deus ia me levantar como um homem de Deus. E foi uma coisa muito maravilhosa que me marcou profundamente e me deu uma direção tremenda, porque até então era Maria vai com as outras, eu não me enxergava como líder.
Eu era novo ainda na igreja, eu tinha acabado de voltar para Jesus há pouco tempo ali. E ele me chamou, ele começou a falar essas coisas, eu me arrepiei inteiro, chorei muito. E eu comprei a fita do culto que ele falava sobre mim. E eu ouvia, e eu chorava toda vez que eu ouvia aquela palavra profética. Aí eu cheguei na minha casa, eu morava com 12 pessoas. As 12 não acreditavam em Deus. Acreditavam em Deus daquele jeito, né? Minha mãe falava, eu ia na missa de vez em quando, daquela forma. Sabe que Deus existe, mas não sabe realmente quem Deus é. E aí, quando eu cheguei animado pra caramba com aquela fita, eu chamei os caras pra ouvir a fita. Olha o que Deus tá falando de mim aqui, brother! Você cara, todo mundo com aquela cara, você tá maluco, você cheirou cola, né? E eu fiquei tão desanimado porque nenhum deles deu a menor credibilidade para mim. E ficou um aprendizado. O próprio Deus fala: a pessoa que não nasceu de novo, ela não entende. Você vai perder seu tempo e ser taxado de louco. E aí, outra coisa que fala que o homem espiritual, ele acredita nas escrituras mesmo quando ele não entende. Muitas vezes você vai ser confrontado a acreditar em Deus e a confiar que Deus está no controle, quando aqui na carnalidade você não entender. Mas você escolhe: eu não entendo, mas eu vou confiar. O homem espiritual tem essa capacidade. Já o homem carnal só acredita quando faz sentido em sua cabeça. E às vezes a gente vê pessoas na igreja há 5 anos, há 10 anos, que ainda deixam o homem carnal falar mais alto que o homem espiritual. Eu espero que a partir dessa série, desse mês, o seu espírito seja tão evoluído, se desenvolva tanto, que o seu homem carnal perca espaço para o homem espiritual. Porque o homem espiritual é aquele que ouve a voz de Deus. O homem espiritual é aquele que tem sede das coisas de Deus. Porque o homem carnal tem sede das coisas da carne. Tem sede do pecado, tem sede daquilo que dá prazer momentâneo, que é passageiro, mas que gera desgraça. Já o espiritual zela por aquilo que é eterno. Você nunca vai conseguir compreender Deus por inteiro, nem sendo espiritual, nem sendo carnal, mas o carnal muito menos, porque Deus ele é muito misterioso. A Bíblia fala que Deus é como um vento, os que nascem como espírito são como um vento. Você sente o vento, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você pode ouvir Deus, sentir Deus. Você não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele está indo. Agora, o homem carnal, ele quer entender Deus aqui. E não vai conseguir nunca, porque não vai fazer sentido. Ele vai ler as histórias da Bíblia. Você está brincando, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. E não morreu. E o suco gástrico lá, a gente sabe que o suco gástrico, né, corrói, né? Ele ficou 3 dias lá naquele suco gástrico da baleia, a baleia cuspiu ele saiu pregando. Conta outra, né, meu? Aqui não bate. Então ele não acredita. Você fala que Jesus curou cego. Foi no sentido figurado. Foi uma iluminação. Você conta um milagre que aconteceu na tua vida, ele não acredita. Porque ele não foi preparado para isso. Mas quando ela nasce, a pessoa nasce de novo, tudo faz mais sentido. E aí a pessoa se torna frustrada com Deus. A pessoa carnal, ela se torna frustrada porque ela não entende. Ela não entende os planos de Deus. Ela não entende a graça de Deus. Ela não entende o perdão de Deus. Ela não entende o sacrifício de Jesus. Por que morrer numa cruz? Por que ressuscitar no 3º dia? Ela não entende, não faz sentido. Ela lê a Bíblia, ela não entende. Depois que ela nasce de novo, que ela recebe Jesus no coração, tudo começa a se encaixar. Não foi assim com alguns de vocês? Você convidou Jesus para entrar no seu coração, automaticamente o Espírito de Deus se faz presente em você, você é uma nova criatura, você começa a ler a palavra de Deus, as coisas começam a fazer sentido. Você fala: nossa, quanto tempo eu perdi? Isso aqui é bom demais, Senhor. Então assim, temos que ser sábios
para não ser taxado de doido, né? Não fale coisas assim muito mega espirituais para quem não entende. Aí você fala de pecado, a pessoa não entende o peso do pecado. Sexo antes do casamento. Pô, o que tem nisso? Você não vai comprar um carro, você precisa testar o carro antes de comprar. Todo mundo fala isso, né? Ela não entende o que tem por trás de uma relação sexual fora do casamento. Deus diz que quando o homem tem uma relação sexual com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Eu pensei em dar esse exemplo aqui para vocês, mas eu não tive tempo de providenciar aquilo que eu preciso. Pega aquele negócio azul para mim, por favor. Pega aquela capa amarela ali para mim, daquela Bíblia ali, por favor. Se eu botasse, imagina se fossem 2 folhas de sulfite colorida, essa azul, essa amarela. Você colocou cola nas 2 folhas. A pessoa, o homem e a mulher, tiveram relação, se tornaram uma só carne. Isso acontece no mundo espiritual. No mundo físico você não enxerga nada disso. Quando eles vão embora, cada um para a sua casa, se eu tivesse colocado cola aqui, você ia encontrar vestígios amarelo no azul, ia rasgar papel do azul, ia ficar no amarelo. E a pessoa vai embora para a sua casa carregando coisas dessa pessoa, essa pessoa vai embora carregando coisas dessa pessoa. No mundo espiritual pode ser uma série de coisas. Se essa pessoa aqui, essa mulher aqui era uma prostituta que se deitou com 1 milhão de homens, ela pegou vestígios de um monte de homem, ela está cheia de impureza, cheia de coisa, um monte de gente, e aí esse homem deitou com ela, foi embora para a casa dele, tudo que estava nela passou para ele, seja maldição, seja uma pá de coisa. A gente chama isso de laço de alma. Mas tu conta isso com uma pessoa carnal, fala, você tá louca, meu negócio é ter prazer, o negócio é fazer o que dá na telha. Deus é mau, Ele não quer que eu tenha prazer, Ele não quer que eu viva. Na verdade, Deus não quer que você sofra. Porque você teve um laço de alma, você foi embora, você está sofrendo influências espirituais que essa pessoa te passou e vice-versa. Criou um caos aqui, sem falar nas coisas físicas que acontecem, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejável. Então assim, se todos respeitassem, obrigado amor, se todos respeitassem os princípios de Deus, todos iriam entender que Deus não quer privar você, mas proteger você. Mas para o homem carnal entender isso é difícil. Mas o homem espiritual fala, Deus, obrigado pelas tuas leis e os teus estatutos, porque me faz andar em retidão, e me faz andar feliz, e me faz andar sem traumas. E eu sei dizer que, quando gera esse laço de alma, mexe com as nossas emoções, a pessoa fica pesada emocionalmente com a outra, e vice-versa, precisa orar para quebrar isso. Isso também é quebrado no mundo espiritual, então não dá para quebrar no mundo físico isso. Agora, pensa comigo, se todos obedecessem à vontade de Deus de esperar até o casamento para ter relação sexual, nós não teríamos gravidez indesejada, nós não teríamos pessoas de 13, 14, meninas de 14 anos engravidando, nós não teríamos AIDS, nós não teríamos... Se as pessoas obedecessem então a fidelidade dentro do casamento, esperassem o sexo para rolar dentro do casamento, nós ficaríamos livres de uma série de problemas que existe na nossa sociedade hoje. Então Deus está querendo privar você ou proteger você? Sexo é bom, mas Deus criou dentro do casamento. Agora, o que acontece quando você entende essas coisas e começa a fazer sentido? Você fala, glória a Deus por isso, é muito bom, e a gente de sabedoria para compartilhar com quem não entende. Deus dá. Antes e depois do Espírito Santo, que diferença isso faz? Muito. É como se você saísse de um Fusca e fosse para uma Ferrari. É como eu descrevo a vida antes e depois do Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o único que sonda o que está no coração de Deus. Todo mundo aqui tem desejo de saber quais são os planos de Deus para a sua vida? Sim. Você só vai saber se você se aliançar com o Espírito de Deus, porque Ele é o único que sabe o que está no coração de Deus para você.
E ele sonda o coração de Deus e se revela a nós. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Isso ele está falando do mundo, porque depois ele diz assim: mas para nós Deus desejou revelar através do seu Espírito. Para nós quem? Cristãos. Cristãos é o quê? Aqueles que receberam a Cristo. Pequenos cristos. Quando o Espírito Santo vem sobre você, seus valores mudam. Ele muda o seu caráter. Ele transforma a sua forma de pensar. Você começa a mudar. E aí você não fica mais naquela batalha, porque você entende o que vale a pena e o que não vale. Você entende a dar valor para aquilo que Deus dá valor. Porque você fica mais pensando como Deus pensa quando o Espírito Santo vem sobre você. Porque Ele desperta isso em nós. E aí você não fica mais naquela batalha: ai, será que eu vou no culto esse domingo? Será que eu não vou? Aí você fica pensando, 3 da tarde você ainda está se decidindo se vai ou não vai. Quando você recebe o Espírito de Deus, já fica algo não negociável. Eu vou, pronto, acabou. Eu estava pensando na minha vida, refletindo na minha caminhada com Deus. Eu lembro que deve ter uns 13 anos, mais ou menos, uns 12 anos, que dá para contar no dedo os domingos que eu perdi na casa de Deus. Os domingos que eu tive que faltar. Uns 12 anos, dá para contar nos dedos aqui. Porque eu entendi o quanto Deus deseja a minha presença na casa dele. Quem que tem aquele pai, aquela mãe que faz questão do almoço de domingo? Tem aquele pai, aquela mãe que não abre mão de jeito nenhum, que é a família toda reunida aos domingos, aos sábados, enfim. Deus não é diferente. Deus não abre mão. Ele quer ver seus filhos em sua casa nos domingos. Amém? Amém? Ele nos dá um banquete espiritual. Ele quer que você se alimente o seu espírito, fique forte, para que você consiga ter vitória sobre as investidas do inimigo. Porque se você não se fortalecer, quem vai reinar é a sua carne. Se a sua carne reinar, você vai ser suscetível aos ataques do inimigo. Porque a nossa batalha é de forma espiritual. Uma coisa interessante, que quando Jesus não realizou nenhum milagre antes do Espírito Santo. Ele viveu 30 anos na terra, foi carpinteiro, cresceu na cidade de Nazaré, foi submisso ao seu pai e sua mãe, enfim. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, que a Bíblia fala que ele se batizou por João Batista, batizou ele na água, e veio uma pomba e deitou, se reclinou sobre ele, e ali Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Daquele momento em diante, Jesus começou a realizar milagres. A dependência. Porque Jesus ele se esvaziou da sua divindade como Deus para se tornar carne, para como carne ser revestido de poder do Espírito. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus apareceu para ele, nós falamos no domingo passado, né? Deus não substituiu Pedro, ele restituiu Pedro, não, ele, como é que é a palavra? Restaurou Pedro. E aí Pedro, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Um homem chamado Sansão, o Espírito Santo veio sobre ele, vinha um exército de 1.000 homens contra ele, dos filisteus. Ele pegou uma queixada, a mandíbula de um jumento, o osso de uma mandíbula de jumento, e matou 1.000 homens só com aquilo. É sobrenatural ou não é? Eu fiz Kung Fu. E no Kung Fu, o instrutor falava pra gente: olha, por mais que vocês confiem na habilidade, na técnica que vocês têm, se vir uma pessoa com uma faca, corra. Você vai sair cortado. Por melhor que você seja, só em filme, só o Steve Seagal, que vem um cara com a faca, nada acontece. Só você pode ser o melhor do mundo em artes marciais, você vai ser cortado. Você pode até tomar a faca do cara, mas você vai tomar uns cortes. E aí ele falou: se tiver 2 ou 3 contra você, corra também. Não banque o machão, vai querer bater em 3, 4? Tu imagina Sansão batendo em 1.000. Gente,
Espírito Santo se apossou de Sansão. Agora, tem mais um ponto que eu queria compartilhar para vocês aqui para finalizar a mensagem de hoje. É a linguagem sobrenatural. Existe uma linguagem sobrenatural. Deus, ele criou o mundo usando o quê? A palavra. Salmo 36, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então Deus, ele falou e aconteceu. Nós também determinamos coisas no mundo espiritual através das nossas palavras. Por isso que é importante aquilo que você fala. Então, a sua voz, as suas palavras conseguem ligar, conseguem puxar o gatilho de algumas coisas e bênçãos e vitórias espirituais. Você só pode orar em espírito se você for espiritual. E orar em espírito, o que eu quero dizer é orar em línguas. Orar em línguas estranhas. Orar em espírito não é orar introspectivamente, onde você está lá pensando, você e Deus em pensamento, você está lá, Deus abençoe fulano. Isso é orar em português. Orar em línguas é orar no nível de Deus. Imagina se eu chamasse aqui o cara, no mês que vem a gente vai ter uns caras meio nerd vindo visitar a gente, tá, gente? Não fala que eu falei isso. Vem um cara lá da igreja do Vale do Silício. Lá é o lugar, é o centro tecnológico do mundo, onde tem o Google, o Facebook, enfim, essas empresas. A gente tem uma igreja lá, essa galera está vindo visitar a gente mês que vem. Então, uma coisa interessante, vai vir um cara que trabalha numa empresa de tecnologia. Ele vai vir aqui, ele vai dar uma palestra aqui pra gente. Se ele chegar aqui para nós e começar a falar em termos técnicos, na linguagem técnica, de como funciona o site da Google, os códigos por trás do site, as siglas por trás do site, você vai entender? Nada. Nem eu. Vou falar, fale no meu idioma, venha no meu nível. Ele vai ter que se rebaixar e falar no nosso nível, para que haja uma comunicação. Quando você está orando em português, como se fosse Deus chegando pertinho de você, fala, filho, que eu quero ouvir. Mas quando você ora em línguas estranhas, você vai na sala do trono de Deus e você fala na linguagem de Deus. Aleluia. Por isso que ele deseja que todos falem em línguas. O próprio apóstolo Paulo disse: meu desejo é que todos falem em línguas. Porque você vai no nível de Deus. É muito maravilhoso isso. Você não precisa abrir lá, eu só vou ler para vocês aqui alguns versículos. Olha que quando você recebe o Espírito de Deus, olha como a vida fica mais fácil. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Então o próprio Espírito que Deus coloca em nós, o Espírito dele, é o que nos leva a agir segundo os seus decretos, os seus caminhos. Não dá para obedecer a Deus sem o Espírito de Deus, não dá para ser um cristão sem ter o Espírito de Deus dentro de você. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. 1 Coríntios 14,2 diz: fale no Espírito. Filipenses 3,3 diz: adore no Espírito. Gálatas 5,25 diz: viva no Espírito. Judas 1,20 diz: ore no Espírito. Efésios 4,23 diz: seja renovado no Espírito. Colossenses 1,8 diz: ame no Espírito. Amém. Você precisa do Espírito? Amém. Eu preciso do Espírito. Deixa eu chamar o Rafa rapidinho que está aqui com a gente. Eu vou pedir para você fechar seus olhos um momento.